A gente vai conversar agora com a Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Isabela, bem-vinda mais uma vez ao Live CNN. Bom dia para a senhora. Bom dia, Daniel. Bom dia. A gente está numa situação bem complicada, né? Mas vamos discutir, né, Marcela? Vamos lá, então, já abordar a questão da quarta dose, ou como o secretário municipal de saúde do Rio preferiu chamar, segunda dose de reforço. Qual a avaliação da senhora sobre a necessidade dela? A gente está discutindo isso no CETAI, né? No Comitê Técnico Assessor de Imunizações, que assessora o Ministério da Saúde nas decisões sobre vacinação. A gente entendeu, e essa foi a decisão da última reunião na sexta-feira passada, que ainda não é o momento de tomarmos essa iniciativa. Entendemos que precisamos de mais dados para realmente avaliar se a terceira dose não está sendo suficiente. Alguns dados já temos, obviamente, para adiar essa tomada de decisão. A definição do CETAI é de monitorar semanalmente a situação da doença, porque a gente precisa saber dessas pessoas que estão adoecendo, estão hospitalizando e indo ao óbito pela Covid-19, a gente tem o dado de vacinado e não vacinado. Mas a gente precisa entender como está se comparado quem tem 3 doses, quem tem 2 doses e quem tem 1 dose. Então, esse é um dado importante. E pelos dados que a gente tem, não parece que já seja o momento. Muito provavelmente, em algum momento, faremos a quarta dose. Mas, até agora, os dados não demonstram a urgência de incluir essa dose, exceto para esses grupos que são aqueles que pior respondem, né? Que é justamente quem tem a imunidade prejudicada por doença ou por tratamento, que respondem muito pior às vacinas. Doutora, bom dia. O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, ele disse que o país está saindo da fase de pandemia completa. O que isso significa na prática? E a gente pode falar que isso pode acontecer também, ou está acontecendo, ou perto de acontecer também no Brasil, diante do aumento que a gente teve agora de número de mortes também, claro que não comparado àquele pico que a gente já teve, mas a gente está enfrentando aí um aumento de casos e também de mortes em relação à doença. Marcela, antes de responder sua pergunta, vou só completar uma coisa que eu não disse quando o Daniel perguntou. Claro. A gente precisa aumentar a cobertura vacinal para a terceira. As pessoas não estão tomando a terceira, é a nossa pior cobertura. Então, a gente falar em quarta, quando as pessoas ainda não receberam a terceira, então fica aí. Agora, em relação a projeções, em relação à pandemia, a gente aprendeu que é um dia depois do outro, né? Nós somos, muitas vezes, várias vezes, surpreendidos com novas variantes. O risco de novas variantes ainda não acabou. Só teremos uma chance menor, realmente menor, de novas variantes se tivermos o mundo vacinado. E temos países aí, a África com 10% de cobertura vacinal, considerando aí, claro, cada país com uma diferente cobertura. Então, o que faz aparecer uma variante é a circulação do vírus. Então, lembrando aqui o que é isso, quando a gente pega o vírus, esse vírus se replica dentro do nosso núcleo, dentro da nossa célula. E nessa replicação é que ele pode sofrer uma alteração, que pode ser pequena, que pode ser maior, pode nascer até um vírus completamente novo, que a gente torce para que isso não aconteça. Então, quanto mais gente infectada, mais vírus se replicando, maior chance de uma variante nova. E isso pode mudar completamente o que a gente está imaginando para o futuro. Doutora Isabela, quais são os critérios para que a gente tenha um cenário de endemia, além da taxa de vacinação mais alta, inclusive com o alerta da senhora para a necessidade da dose de reforço? Endemia, o conceito é quando você tem uma doença que acontece, aí, claro,
A gente não tem essa definição para a Covid-19, mas a gente vai entender que X números de casos de Covid por ano, X números de óbitos, etc., são consideradas padrão no país. A epidemia, quer dizer, sair dessa curva, é quando há um aumento justamente nesse cenário que a gente entende padrão em cada localidade de número de casos. Então, ter uma pandemia da Covid, a pandemia se tornar uma endemia, significa que a gente vai conviver com a doença, tendo casos, claro, um nível muito mais baixo, tendo casos da doença durante o ano e sem picos, né? Porque o pico já significa um surto ou uma epidemia, dependendo do tamanho. Ainda não dá para fazer essa projeção. Eu não arrisco, Daniel. A gente precisa realmente do planeta vacinado para ter uma chance maior, não é zero, de que esse vírus sofra novas e novas mutações e que a gente, como estávamos no ano passado, né, numa situação muito confortável, não foi só aqui no Brasil, mas aqui a gente teve uma situação bastante confortável, e aí veio a Ômicron. Então, a Ômicron já sofre as suas mutações, como todo mundo sabe. Por enquanto, não muda na prática o problema, mas qual será a próxima variante a surgir? Será que vai surgir alguma? Enquanto o planeta não estiver vacinado, essa chance não é pequena. Doutora, ainda nesse aspecto aí da pandemia, o Reino Unido vai deixar de fazer o isolamento até para pessoas que detectam que estão positivadas para a Covid-19. Ele diz que vai começar a tratar a doença como a gripe. Já é o momento da gente pensar nisso? Então, Marcela, tudo depende muito da realidade de cada localidade, né? Estrutura de saúde é fundamental, né, para tomar decisões no sentido de flexibilizar. A gente ainda vive um momento de altíssima, uma onda alta, com aumento de mortes relativas aí a esse tempo todo. Então, assim, a grande questão é, se a gente não se preocupar e entender que vivemos uma pandemia e que todos devem se infectar, teremos estrutura, porque a gente fala muito que a Ômicron é mais leve. Sim, ela é principalmente mais leve em pessoas vacinadas. Então, eu acho que ainda não é o momento da gente flexibilizar. E tem demais, né? E tem uma questão, essa definição de quarentena, isolamento, tem muito a ver com a questão econômica, que a gente não menospreza, mas a nossa estrutura de saúde aguenta, a nossa letalidade no Brasil é muito maior do que no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, a gente tem que decidir por nós aqui na nossa realidade. Doutora Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Muito bom sempre. Um abraço para vocês. Até a próxima.